Olá, salve, salve pessoas. Mais uma vez, muito boa noite. Boa noite, senhoras e senhores, jovens e jovas de todo o YouTube. Lembrando que jovas, eu sei, eu tenho ciência que jovas não é o feminino de jovens. Eu falo isso na maioria dos meus vídeos para descontrair um pouco. E esclarecendo isso agora, porque um certo indivíduo falou que eu era burro e analfabeto. Quer dizer, a respeito do analfabetismo, eu posso até concordar, tá certo? Eu não tenho nenhuma formação acadêmica. Na realidade, eu fiz apenas até a quinta série do ensino fundamental. Tá certo? Mas enfim, acho que isso não é motivo para que eu seja taxado de burro ou de analfabeto. Mas enfim, só para esclarecer, né, que eu sei que jovens não é feminino de jovens. Enfim, a todos vocês, muito boa noite, tá certo? Muito obrigado aí pelo carinho da audiência e também da paciência. Ajuda a gente, por gentileza, ajuda aí o nosso canal. Vai lá, se inscreve e ativa o sininho de notificação, tá certo? Espalha aí o nosso conteúdo, porque esse canal surgiu não para ofender ou para diminuir as pessoas, mas para combater todo e qualquer tipo de religião, pois as religiões mentem, os livros religiosos mentem e principalmente os líderes religiosos mentem. Enfim, pessoal, ou nessas minhas andanças pelo mundo da leitura desse livro sagrado chamado Bíblia, sempre me deparando com textos e situações intrigantes e sinistras. Eu quero convidar você, faz o seguinte, não assista esse vídeo, tá certo? Com o olhar e o pensamento religioso. Abra a sua mente e raciocine comigo. No finalzinho desse vídeo você vai ver que eu tenho razão por ter me tornado cético, apateísta. Eu quero que você leia comigo no livro de Mateus, tá certo? Mateus, capítulo 26. Vamos ler a partir do versículo 36. Tem a ver ali com Jesus orando num lugar chamado Getsemane. Vem comigo. Mateus 26, a partir do 36. Então chegou Jesus com eles. Eles quem? Os discípulos. Chegou então Jesus com eles a um lugar chamado Getsemane e disse aos seus discípulos: assentai-vos aqui, enquanto eu vou mais além a orar. Versículo 27. E, levando consigo Pedro e os dois filhos de Zebedeu, começou a entristecer-se e a angustiar-se muito. Verso 38. Então lhes disse: a minha alma está cheia de tristeza até a morte. Ficai, porém, aqui e velai comigo. Versículo 39. E indo um pouco mais adiante, se prostrou
sobre o seu rosto, orando e dizendo: Meu pai, se é possível, afasta de mim este cálice. No entanto, todavia, não seja como eu quero, mas como queres tu. Versículo 40. E, voltando para os seus discípulos, achou-lhes a dormir. E então disse a Pedro: Então, nenhuma hora pudeste velar comigo? Versos 41. Vigiai e orai, para que não entreis em tentação. Na verdade, o espírito está pronto, mas a carne é fraca. Você pode não ter notado nada de estranho nesses textos que eu li. Talvez você não tenha notado nada porque a sua mente talvez ainda esteja fechada. Vamos voltar aqui mais um pouco. Tá certo? E vamos ler o versículo 39. Tá certo? Vamos ler o versículo 39. Ó. E indo um pouco mais adiante, prostrou-se sobre o seu rosto, orando e dizendo. Agora, eu quero que você preste atenção na oração, tá certo? Do Cristo. Ele disse: Pai, se é possível, afasta de mim esse cálice. Todavia, no entanto, que seja como queres tu. Você observou, você prestou atenção na oração, nos vocábulos que saíram da boca do Cristo? Agora, eu quero que você preste atenção no seguinte. O texto diz, vê só, no versículo 36, preste atenção nesse versículo. Então chegou Jesus com eles a um lugar chamado Getsemane e disse a seus discípulos: Assentai-vos aqui, enquanto eu vou mais além a orar. Observe, o Cristo deixou os seus discípulos em um determinado lugar, lá no trecho ali do Getsemane, e foi um pouquinho mais adiante, para quê? Para orar. O texto não deixa claro que ele estava sozinho? Se qualquer um teólogo, se qualquer um professor de teologia afirmar que Jesus Cristo escreveu alguma coisa, que ele registrou alguma coisa no papel, está mentindo. E o que eu te pergunto é o seguinte: se Jesus deixou os seus discípulos e foi orar sozinho, e ele disse: Senhor, se for possível, afasta de mim esse cálice. Quem foi que escreveu? Quem foi que registrou a oração do Cristo no papel? Quem estava lá para ouvir? Se o próprio Cristo não escreveu nada, e se o Cristo estava sozinho? Fala para mim. Então Cristo ora ali. O Cristo, entre aspas, conversa com Deus. Mas alguém que não estava lá registra tudo. Em um grupo de WhatsApp, eu fiz esse questionamento e o rapaz falou que se for da vontade de Deus, ele poderia usar um grilo, uma coruja, alguma coisa. Assim como ele fez com a serpente, com a jumenta de Balaão, com os corvos que alimentavam pessoas, com a águia
que conversava com pessoas. Quer dizer, esse povo, ou seja, o povo religioso e fanático, esse povo precisa andar com os pés no chão. Parece que esse povo vive em outro planeta. Quem foi que estava lá junto com o Cristo para escrever, para ouvir, para registrar o que ele estava orando? O texto não é bem claro quando diz que ele estava sozinho. O Cristo estava sozinho. Mesmo porque, inclusive teve um indivíduo que falou para mim, não, mas os discípulos ouviram o Cristo orando. Não, mentira, é mentira. O Cristo deixou eles em um lugar e saiu para orar mais adiante. E uma prova de que eles não ouviram nada é que quando o Cristo voltou, eles estavam dormindo. E aí, meu nobre, meu camarada? Você acha que tem a possibilidade de um cara racional que usa a mente por conta própria acreditar num negócio desse? Tem cabimento isso? Meu amigo, olhe, infelizmente para você, a sua Bíblia mente. A sua Bíblia é, na realidade, um conto de fadas. É história em quadrinhos. A Bíblia, ela ganha do livro de Harry Potter de 10-0. Pelo menos dentro do livro de Harry Potter, ainda tem algumas coisas que a gente pode trazer para a nossa realidade. O que é que se pode trazer para a nossa realidade de dentro desse livro? De dentro da Bíblia? Me fala. Tem cabimento um negócio desse? Um camarada orando sozinho ali e alguém que não estava lá escreveu tudo? Tem a dó, né, irmão? Enfim, desde já eu quero agradecer aí pela sua paciência e também pela sua audiência, tá certo? Ajuda a gente, se inscreve, ativa as notificações, tá certo? E, enfim, como eu sempre venho falando, não tenho aqui a intenção de ofender a pessoa em si, mas tenho a intenção de abrir os seus olhos, porque a religião cega, tá certo? Então faz o seguinte, como eu sempre digo nos meus vídeos, estuda, pesquisa, leia, tá certo? E raciocine, pense com seus próprios pensamentos, não deixa ninguém usar religião ou qualquer que seja o livro sagrado para te amarrar ou para te colocar uma algema espiritual, tá certo? Então a todos vocês aí que tiveram paciência comigo, um forte abraço, tudo de bom.